Seja muito bem-vindo ao podcast O Campo Chama, o podcast oficial da Copérgia. E hoje o assunto será de extremamente importante. Ele é extremamente importante porque impacta, de fato, na vida do nosso produtor, que é o mercado de fertilizantes. Mas antes de entrar com os nossos convidados especiais neste assunto, é importante a gente lembrar os nossos apoiadores e quem de fato ajuda, colabora com a realização deste podcast. Então, é importante lembrarmos então o oferecimento do Campo Chama, da Syngenta, NK Seeds, Fecoagro, Iara, BASF, Bayer, Corteva e Fida New York. Então, muito obrigada aí aos nossos patrocinadores por colaborar então com mais um episódio deste podcast que já tem feito aí um grande sucesso e levado informações para o nosso cooperado e o público de uma maneira geral. E a escolha do tema de hoje foi também de muita importância, como eu já disse antes, porque é na vida do produtor que o mercado de fertilizantes impacta. E para a gente entender como tudo isso acontece e como que o preço final acaba gerando esses efeitos, impactando na vida do produtor, a gente trouxe dois convidados especiais para entender sobre dólar, geopolítica, que tem tudo a ver com o assunto de hoje, a questão da logística e outras aí características que acabam fazendo com que o mercado de fertilizantes ele consiga chegar até o produtor. E eu já vou anunciar os nossos convidados especiais, porque eu estou muito ansiosa para este tema, até porque tem muito assunto interessante sobre ele. E eu trago, então, dois convidados aqui da Copérgia que têm muita capacidade para responder todas as nossas perguntas. Conosco está o diretor de varejo da Copérgia, que é administrador de empresas e técnico agrícola, trabalha na cooperativa desde os seus 17 anos. Olha que interessante, ele completou 22 anos de casa e já passou pelo balcão de loja, gerência, departamento de compras e hoje é o responsável por uma equipe de cerca de 500 colaboradores distribuídos ali pelos setores do varejo ao qual ele gerencia, ele direciona como diretor de varejo. Eu me refiro então ao Diego Paganini, eu já vou cumprimentar ele, mas também vou anunciar o nosso segundo convidado especial. Ele que é gerente de compras da Copérgia há 2 anos e hoje é responsável por uma equipe de cerca de 40 colaboradores distribuídos então pelos setores de compras e pelos centros de distribuições e também os mercados e lojas. As lojas, não é? Ele é formado em processos gerenciais, também é técnico agrícola e está na Copérgia desde 2001. São 2 patrimônios da Copérgia. Eu me referi agora, né, ao nosso gerente de compras, o Fernando Nascimento. Mas, Diego, eu quero lhe cumprimentar, que prazer tê-lo aqui. Obrigado, Morgana, o prazer é meu estar aqui junto com o colega Fernando, né, para a gente conversar um pouco, trocar um pouco de informações, né, e tentar ajudar os produtores, né, nesse tema que realmente é muito importante. Né, os fertilizantes demandam grande parte, né, do custo de produção, né, necessário para o investimento para produzir qualquer cultura, né? E espero que a conversa seja boa e o pessoal consiga tirar bom proveito disso. Legal. Fernando, que prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. O campo chama, Fernando. O campo chama. Tudo bem? Tudo bem, tem que sair do campo às vezes, né? Sim. Fernando, patrimônio da Copérgia, né? Isso, 24 Passou por anos. Vários setores também, assim como o diretor Diego. Não muitos, vamos dizer, mas comecei na venda externa, vamos dizer assim, né? E hoje estamos aí na gerência de compras. Desde 2001? Desde 2001. E a minha entrevista, né, foi feita com o Vanir do meu lado, vamos dizer assim, o Carlão na minha frente, o gerente na época de compras, né. Comecei na venda externa, já vim direto para a venda externa, 14 anos de venda externa. Daí fui convidado para ir para o Rio Grande do Sul, lá na indústria, cuidar do associado também, vamos dizer assim, da porteira para fora. Fiquei 8 anos lá e daí o Diego convidou para retornar daí. Legal. Temos aí há 2 anos e meio. Diego, vocês participaram, na verdade, né, pela história que vocês têm com a Copérgia, de uma boa parte da evolução da cooperativa, não é, diretor? 22 anos de cooperativa? 22 anos, né? Eu entrei na segunda loja da cooperativa. A cooperativa tinha sua loja agropecuária em Jacinto Machado, na época, e Praia Grande. Eu comecei na Praia Grande. Sim. Aí a terceira loja, quando a gente abriu em Santa Rosa, foi em 2004.
Aí eu já fui convidado na época para ser gerente já da unidade lá. O Fernando era consultor externo na região, já estava. O Fernando um pouco mais velho que eu ainda de casa, né? E de lá que, né, foram esses 22 anos aí, bastante crescimento, várias filiais abriram. Hoje estamos com 18, né, lojas. Então, tenho orgulho de fazer parte dessa família, dessa empresa, né, que é de todos os associados, né, mas que a gente, né, de certa forma, pôde contribuir de alguma forma, assim como ela contribuiu também, né, na nossa carreira profissional. Sim. Eu não posso deixar de perguntar, e a pergunta é direcionada para os dois, considerando, né, a atuação de vocês na cooperativa e esse contato também com o produtor rural. A gente foi pego nos últimos dias pelas informações aí da taxação dos Estados Unidos. E a gente sabe que a compra dos fertilizantes são aí realizadas em dólar. O que isso, diretor, vai impactar no preço final dos fertilizantes e na vida também dos nossos produtores, considerando toda essa questão da taxação aí imposta pelos Estados Unidos? Certo. A taxação em si, assim, diretamente ela não traz nenhum impacto maior, né? Porque a taxação, até então, né? Vamos ver como é que o Brasil vai reagir a essas situações, porque até agora é tudo especulação, né? Entraria a partir de 1º de agosto e seria para exportação, então produtos que a gente exporta, né, para os Estados Unidos. E não é o caso dos fertilizantes, né? A gente é um grande importador mundial de fertilizantes, né? O Brasil é o 4º maior consumidor de fertilizantes e cerca de 80-85% do que a gente necessita de fertilizantes vem de fora. Né? Então a gente não exporta fertilizante, que seria o motivo principal da taxação, né, que teria algum impacto. O impacto vai ser sim em carnes, né? Por exemplo, carne bovina, que a gente é um grande exportador para os Estados Unidos, né? E outros produtos também. Então, diretamente o fertilizante, né, não creio que tenha algum impacto em função disso. Mas sim, né, essas questões políticas, comerciais, né, essas brigas que a gente vê acontecendo aí no mundo, né, isso favorecem ou desfavorecem alguém, né? Então há oportunidades que pode ser que algum país se favoreça, né, e outras, né, que podem vir a prejudicar no cenário macro do agro. Eu acredito que isso nos prejudica, não só no agro, mas prejudica muito. Né, mas especificamente do fertilizante não tem esse problema porque a gente não exporta fertilizante para lá. Mas o dólar sim, né? Então a valorização do dólar, né, do câmbio frente ao real, isso tem um impacto direto no fertilizante, né? O fertilizante é importado em dólar, né? E essa conversão, quando a gente converte para a nossa moeda aqui, isso sim tem um impacto direto daí. Então tudo pode acontecer. Vai depender de como serão as questões diplomáticas. Isso. Fernanda, quais são os principais exportadores para o Brasil de fertilizantes? Hoje temos o Irã, vamos dizer assim, na parte dos nitrogenados, né? Que deu um problema esses dias atrás aí, né? Sim. Tava com aquela guerra lá com os Estados Unidos, né? Daí tem Canadá também, forte, própria China também, Bielorrússia também, tem mais alguns aí, Diego. A Rússia também, né? A Rússia também. Então, todos esses países, vamos dizer que às vezes tem algum conflito, né? Que a maior parte desses fertilizantes vem dessas regiões, vamos dizer assim, né? Onde que acaba impactando muito no preço, né? Às vezes, qualquer problema que acontece lá fora, essa semana impacta aqui, mas semana que vem, por nada, já dá uma amenizada, vamos dizer assim. Então, fica oscilando muito esse preço, né? Sem falar, como o Diego já falou, do dólar, né? Esse que impacta mais também, que são preços diários, né? As cotações são em dólar, né? Então, geralmente, quando dá algo lá fora, vamos dizer assim, aqui é o que mais sente, vamos dizer assim, tanto para mais como para menos, né? Sim. Considerando, né, os nossos recursos naturais do Brasil, não seria possível o Brasil produzir os seus próprios insumos, fertilizantes, diretor? O Brasil, assim, ele produz cerca de 15%, né? Então, uma parte disso, né, adubação orgânica, que é uma fonte que a gente tem e eu acredito que poderia explorar melhor ainda a nível de Brasil. Tem alguma coisa também na região de Minas, de fosfato, né, e se fala que a gente tem né, e se tem realmente uma reserva de potássio grande, mas está embaixo da floresta amazônica. E aí dificuldade de extração, pelas questões legais, as políticas todas, né.
Então, vai ser difícil o Brasil um dia, eu acredito, ser autossuficiente, né, para a produção, até porque o nosso volume é 45 milhões de toneladas de fertilizante, que é o que a gente, né, consome todo ano. Então, é um volume bem significativo, né? É o quarto maior consumo mundial, como eu falei, né? Só atrás de Estados Unidos, China e Índia. Então, vai ser difícil, mas eu acredito que sim, né? E tem empresas e pesquisas, né, desenvolvendo, né, alternativas para isso, né? Para pelo menos o país ser um pouco menos dependente, né, do mercado externo e dessas questões que o Fernando falou, né? Porque a gente fica à mercê. Como todo mercado, é oferta e demanda. Sim. Né? Quando tem oferta, os preços recuam, né? Só porque, como grande parte, né, digamos assim, do fertilizante que vai para o mundo, né, vem principalmente dessas regiões de conflitos, né? Porque pega todo o Oriente Médio, né, que grande parte do nitrogênio vem de lá. A própria China, a própria Rússia, né, que também tá sempre, né, com alguma questão geopolítica assim, influenciando, né? Isso oscila muito, né? Anos que nos últimos 2, 3 anos, pelo menos que a gente passou, né, os fertilizantes estouraram, né, desde a pandemia, desde o início da pandemia, né, começou ali e não voltou mais aos patamares anteriores, né? Sim. E se acredita que não volta mais àqueles patamares, né, em função dessas questões aí que vem acontecendo a nível de mundo. Hoje nós temos Rússia e China, Ucrânia, que estão em também. conflito, Israel e o Hamas, né? Aquela parte. Isso então acaba que fazendo com que a aquisição desses implementos, Fernando, ela oscila também, ou vocês compram numa época do ano e depois aguarda o desenrolar, ou essa aquisição dos implementos, elas são feitas num único período do ano? Como é que funciona? A compra é feita durante o ano todo, vamos dizer assim. A gente vai vendendo e vai então, comprando, vamos dizer assim. Ó. Às vezes fica um pouquinho mais comprado, às vezes conforme o mercado a gente... Ficar descoberto é meio complicado, vamos dizer assim, né? Sim. A gente tem, daí é quase... É tipo um jogo daí, né? Então a gente sempre procura ficar, vamos dizer, comprado e vendendo. Nunca ficar com produto em estoque, muito produto, né? E também não ficar vendendo sem ter comprado. E também, como o Diego comentou, né? O frete aumentou bastante também, né? Pós-pandemia ali, o frete marítimo disparou, né? Para grandes valores, vamos dizer assim, né? Que também agrega em cima, né? Daí também tem os nossos portos também, né? Que hoje eles estão... Vamos dizer assim, Santa Catarina tem bastante portos, mas mesmo assim não consegue, vamos dizer, absorver todo esses insumos que vêm para cá. E é onde acaba, vamos dizer assim, pagando lá na hora de descarga o tal do demurge, né? Que são multas diárias, vamos dizer assim, né? E altas essas multas, tudo isso, né, pode acrescer no valor. Tudo vai acrescer no valor. Não tem como prever, então, o valor, Fernando? Tem como prever, mas isso daí, cada setor vai absorvendo um pouquinho, né? Sim. Mas quem paga a conta no final é o produtor, é o nosso associado, né? Então, hoje tem um porto no Rio Grande do Sul, deve ter uns 6 portos em Santa Catarina, mais ou menos, né? Uns 6 portos, mas mesmo assim, muitas vezes fica esses navios, porque tem um aço chegando também, né? Tem as prioridades de descarga, e é onde acontece esses impactos no preço final do fertilizante. Sim. A propósito, diretor Diego, para quem está nos acompanhando e talvez não entenda do processo de distribuição, compra e distribuição, como que tudo acontece? Como é que é a logística de tudo isso? Então, isso que o Fernando falou, né, é importante, Morgana, porque assim, a gente precisa estar comprado para vender. Não tem como vender, né, alguma coisa sem a gente ter noção de custo e tal. Até porque tem várias situações que influenciam, né? O navio sai da China com ureia, né? Mas muitas vezes as empresas que importam só vão saber o custo quando chegar aqui. Porque depende dessa questão das paradas do navio ao decorrer do caminho. Né, o tempo do porto, que é as multas, né, que é o demurge, né, que os portos também, que o navio também cobra por ficar parado no porto esperando, né, para descarregar. E tudo isso são valores altos e em dólar. Então, o custo as empresas só vão saber realmente quando internacionalizar esse produto, né, e converter, digamos assim, né, para a nossa moeda. Então, é algo difícil, né? Como tu vende uma coisa sem estar comprado, né? Então, é praticamente impossível, né? Ao mesmo tempo, também não pode fazer estoque, porque uma situação dessa, né, pode ter
Se uma Índia deixa de comprar, né, em determinado momento, né, isso impacta no preço a nível mundial. Isso pode derrubar os preços também. Sim. Então as empresas também ficam... aguardando. de certa forma, assim, com uma insegurança, né? Porque do momento que se faz a importação, que se faz a compra, né? Vamos imaginar um fornecedor, né? E eu falo isso, a gente conversa bastante com a FECOAGRO, né? Que a gente também é associada dela, digamos assim, né? Que tem a misturadora aqui em São Francisco, né? Junto com outras cooperativas, né? Do momento que a gente fecha, que a FECOAGRO importa o fertilizante até chegar esse produto e estar disponível para os produtores, é mais ou menos 90 dias. Então, assim, se eu sei que eu vou plantar a cultura, né, daqui 90 dias e vai ter essa demanda do fertilizante, a importação já precisa ser feita lá atrás também para ter tempo disso, né? Então, e às vezes 90 dias atrás o cenário de preço era totalmente diferente de quando chega o produto. Então, é uma dinâmica bastante grande, é um mercado difícil, né? E que precisa planejamento, né? Com certeza. E organização do produtor também, né? E para que as empresas também consigam, né? A gente tem poucos problemas com abastecimento, né? Eu digo, Fernando, a gente sofre muito mais, talvez, né, sendo elo de ligação com o produtor, porque a gente vê a dificuldade que está na indústria, muitas vezes, para conseguir produto, né? E a gente sabe o momento que o produtor vai precisar do produto, né? E às vezes o produtor espera na finaleira, né? Eu vou plantar amanhã e eu preciso do adubo hoje, né? E isso às vezes é impossível de fechar a conta, porque esse adubo que chega amanhã já tem que ser negociado e começado toda essa transação lá 90 dias atrás, né? Então é um mercado bastante difícil, né? E que a gente precisa de muito planejamento, né? Para que tenha o produto no momento certo, no momento da aplicação, né? Que é o mais importante muitas vezes. Sim. Principalmente agora, né, Diego? Nessa época, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, a gente querendo entregar o fertilizante, às vezes o produtor ainda meio não querendo receber, vamos dizer assim, né? Porque às vezes já quer levar direto para a lavoura, às vezes o galpão tá cheio de maquinário ainda. Então tem vamos dizer, essas fases dentro da propriedade também, né? Tem alguns que não tem o galpão, vamos dizer assim, ó. E agora as fábricas estão um pouco ociosas ainda, né? Sim. Então na hora que um quer, geralmente o outro vai querer também, né? Então é onde dá os apertos, né? Porque faltar fertilizante, eu não me lembro em 24 anos faltar. Sim. Mas teve produtores que não receberam na hora que deveria. Por esse atraso, vamos dizer assim, não digo uma organização, né? Porque a gente quer entregar, né? Mas às vezes o produtor não quer receber. Sim. E tem aqueles que deixam para comprar um pouco mais perto também, né? Por outras variáveis, vamos dizer assim, né? Então o problema nosso maior é esse. É entregar para todo o produtor na hora que a lavoura está precisando, né? Sim. Porque se ficou 5, ou 10 ou 15 dias sem fertilizante, pode ter certeza que a produção não vai ser a mesma, né? Sim. Agora, Fernando, para o pessoal entender, a Copérgia que faz a negociação direta com esses países, como é que funciona isso? Não. Para importar. Não hoje, funciona dessa forma. Quem conversa lá fora é a FECOAGRO, vamos dizer FECOAGRO. assim, e outras parceiras que a gente tem, né? São as indústrias, né? São as misturadoras, vamos dizer assim, né? Sim. Nós compramos desses players brasileiros, vamos dizer assim, lógico, a maior parte multinacionais, né? Mas FECOAGRO é nacional, nossa aqui, né? Então a gente tem a pessoa lá que negocia direto fora e a gente compra deles aí. Ah, entendi. Porque às vezes na ideia do produtor, do cooperado, é a Copérgia que está lá negociando o valor, né? Mas vem através de alguns atravessadores, então ele Isso. acaba que tornando, diretor Diego, o preço ele igualitário para todas as cooperativas, para todos os produtores, principalmente no nosso estado de Santa Catarina? Por conta disso? De certa forma, sim. A FECOAGRO, sem dúvida, né? Funciona como qualquer cooperativa, na verdade, no seu ramo de atuação, né? Ela atua como... É a cooperativa das cooperativas. É isso aí, é uma cooperativa das cooperativas, né? E atua como balizador de preço para o mercado, né? Então, tem um papel importante muito grande, né? No agronegócio catarinense, assim como, né, a nível nacional também. E os outros parceiros também, como o Fernando falou, né? Empresas privadas, multinacionais, né? Que a gente também é parceiro e também compra, né? Mas depende eles fazem isso, né? Mas sempre com base, né, nas informações que se tem do mercado, né? Se a relação de troca está favorável, né? Isso, o ano passado, né? A gente teve
nesses 22 anos, né, Fernando? 24 do Fernando, eu lembro que teve 2 anos que a gente fez uma relação de troca quase 1 por 1. Um saco de adubo por um saco de arroz. E isso é histórico, né? Foi início do ano passado, o final de 2023 para 2024, que teve uma relação assim. E lá em 2005, se eu não me engano, né? 2005, 2006 ali, que também teve um momento assim que, né, ficou no 1 por 1. Mas a média histórica é 2 por 1. Né? Abaixo de 2 por 1 é uma relação favorável para o produtor. Né? Acima de 2 por 1, 2 sacos de arroz para comprar um saco de adubo na média, tá? Digamos assim, é acima dos preços. Hoje está acima de 2 por 1. Né? Mas início do ano a gente teve aí na faixa de 1,5, 1,4, que ainda era uma relação bem favorável. Então, assim, quem fez negócio no início do ano, né, e tinha condições de grão, de arroz, de dinheiro, enfim, para ter feito, fez um bom negócio. Teve a reserva. Garantiu uma reserva. Fez um bom negócio. A dificuldade é que, às vezes, né, os que fecharam ainda não receberam. Né? E isso vai dar gargalo para a logística agora, porque vai, digamos assim, a fábrica, ela não consegue produzir o dobro em determinada época, né? É linha de produção, basicamente. Sim. Então, todo dia a gente carrega lá 200 toneladas. Né? Se a gente não carregar 200 toneladas hoje, daqui a um mês eu não vou conseguir carregar 400 para suprir a demanda do que a gente precisa. Né? E tudo isso vai dando gargalo. Né? Daí vai dando atraso. Acontece isso que o Fernando falou, de muitas vezes o produtor está com a lavoura no momento de aplicação, de plantio, e perde o time. Né? E isso impacta em produção, em produtividade, né? Acarretando em prejuízos muito maiores do que às vezes a própria questão do preço, né, da saca do fertilizante. E falando em troca, né, Diego, início do ano, sem falar o preço do arroz, né? O preço do arroz estava um pouco melhor também, agora o preço baixou bem, né? Então a troca do início do ano, historicamente, agora se pegar acho, uns 6, 7 anos aí para trás, quem fechou, vamos dizer assim, na colheita ali, março, abril, fecharam melhores os preços do que quem deixou para fechar de agosto, setembro, até outubro, vamos dizer assim. Né? Então, Fernando, a recomendação é que o produtor tente se programar para logo no início do ano já fazer a sua compra de fertilizantes para o ano inteiro. Seria isso, mais ou menos? Sempre, historicamente, era julho e agosto. Julho, agosto, setembro, as compras. Isso estou falando de 15 anos atrás. Nos últimos anos, né, como o arroz renumerou bem também, né, os preços melhores, o produtor se antecipou. E foi aonde teve as melhores negociações. Isso, janeiro, fevereiro, março. O ano passado foi janeiro, dezembro e janeiro, a melhor época de compra, vamos dizer assim, né? Então, como é mercado, né, commodity, né, cada ano é uma novela. Sim, mas para 2026, existe alguma dica que vocês podem deixar pro produtor rural? Qual é a ideia? É que assim, isso que o Fernando falou é importante, né, Morgana? Porque é a entrada, a principal safra ainda é a safra de verão, com exceção do milho safrinha, digamos assim, Paraná, Centro-Oeste, né? Mas a safra de verão é plantada agora de agosto em diante, setembro, outubro, novembro, né? Então, se sabe que é o maior momento de demanda por produto, né? Onde vai ter mais gargalo em fábrica. Tem as situações externas de mercados que podem influenciar e daqui a pouco trazer uma situação de preço favorável nesse momento. Mas é difícil vir a situação de preço acontecer justamente no momento que a maior demanda acontece. Né? Maior demanda é tendência de, né, menos produto em oferta e maior preço. Então, assim, é difícil afirmar alguma coisa, né? O que eu recomendaria, né, o que a gente fala, é que o produtor tem que fazer conta e ele tem que fazer essa relação de troca. Se a troca para ele está favorável, antecipa os negócios, né? Bota o produto dele dentro do galpão, que a hora que ele tira essa preocupação dele, né? E de todo mundo, na verdade, mas ele tem o produto para ele utilizar no melhor momento e na melhor hora. Né? Então, sempre, tudo que a gente faz de forma organizada, antecipada, geralmente é melhor. Sim. Né? Então, é isso que a gente diz. Não tem uma receita, né, de bolo para dizer não, o melhor preço vai ser em janeiro, fevereiro ou março. É difícil fazer isso porque tem situações que fogem, né? É uma guerra que acontece lá, né? Uma situação... Tudo que a gente já está vendo, né? É isso aí. É uma taxação dessa que daqui a pouco vai
trazer um outro impacto que a gente nem, né, percebeu, que o dólar, sei lá, vai subir e vai, né, não vai mudar o preço do fertilizante, mas o dólar estoura, o câmbio, a relação, né, também impacta diretamente no preço. Então tem todas essas questões, né, que se a gente faz com o tempo, né, a gente tem melhor condição de fazer um melhor negócio e principalmente ter o produto, né, na hora que precisa, né? Esse eu acho que é o grande diferencial, né? Porque a partir do momento que o adubo está lá na propriedade, o fertilizante está lá dentro da propriedade, aí a decisão é do produtor, se ele vai plantar mais cedo, se ele vai plantar mais tarde, se ele vai escolher a variedade, né? Então ele já não depende mais de situações externas, né, para poder fazer e conduzir a sua lavoura da melhor maneira. Mas, diretora, a Copérgia dá esse auxílio de orientar o seu produtor, o seu cooperado, para fazer a melhor escolha e, sobretudo, se organizar como Sim. é essa orientação. Tem esse apoio técnico, não é? Tem os consultores de campo, né? A gente sempre fala, né? Porque o produtor muitas vezes, R$1 o saco de adubo, R$1 o saco de ureia, R$5 para cima e para baixo, né? É claro que dependendo do volume, né, isso faz uma diferença e é importante, né? Mas acima de tudo, assim, a grande vantagem, né, onde o produtor pode ter a melhor oportunidade, não é muitas vezes na especulação do preço, e sim é no momento certo de compra. É estar afinado com o consultor, né, com o nosso pessoal de campo que está lá, né, fazer um bom planejamento, fazer uma análise de solo antecipada para ele saber qual fertilizante que ele vai utilizar. Né? A primeira coisa, o que eu vou utilizar? O que eu utilizei com base histórico de anos anteriores ou com análise, né? Fazer esse trabalho de forma preventiva e aí sim, né, com as informações que se tem no mercado, né, tanto internas, né, do mercado interno quanto do mercado externo, né, tomar a melhor decisão, né? Aí sim ele pode ter uma diferença maior do que ficar para a última hora, precisar comprar e daí R$1 para cima, R$1 para baixo, né? Aí não é o que vai fazer a diferença. Sim. Que seria a relação da troca, né, Diego? Trabalhar em cima de uma relação hoje é mais confortável para o produtor, vamos dizer assim, né? Porque ele tem um parâmetro, vamos dizer assim, né, anual em cima. O problema é se eu querer comprar, que preço eu vou comprar? Eu vou comparar uma empresa com a outra? Não é ali que vai fazer a diferença. R$5 a mais, 5 a menos, né? A diferença é, como o Diego falou, é a hora que entra para comprar. Correto. O momento de compra. Esse que é o grande desafio hoje, né? E nós, como cooperativa, né, não podemos falar para o produtor, compra ou não compra. Isso não tem como, né? Se nós falar isso para o produtor, né, nós vamos ser cobrados depois, vamos dizer assim, ó. Então, a gente tem que mostrar para ele, hoje tem informação na palma da mão, vamos dizer assim. Sim, tá tudo aqui, né? Porque ninguém sabe a hora de compra. Qualquer probleminha que dá lá fora, como eu falei, né, vai refletir direto no preço, né? Então, tem que mostrar as opções e trabalhar mais em cima de uma relação de troca. Sim. Na insegurança, busque o apoio. Eu quero falar, na verdade, também, que eu tenho aqui anotado, que a Copérgia movimenta em torno de 400 milhões por ano com fertilizantes. Mas nós já vamos falar dessa informação, destrinchar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, porque agora nós vamos ouvir aí um recado super especial de um dos nossos apoiadores, a FECOAGRO. Ei, amigo produtor, você que planta milho, soja, arroz ou até hortaliças e frutas, fumo, maracujá ou qualquer outra cultura, nós da FECOAGRO temos o orgulho de trazer toda a nossa linha de fertilizantes especiais para atender toda a necessidade de sua cultura. E tudo isso independente do tamanho da sua área ou da cultura que você planta. O importante é fazer certo desde o início. E com a FECOAGRO você tem produtividade, tecnologia e resultados comprovados. Depois do recadinho da FECOAGRO, então, nós retomamos aqui o bate-papo sobre mercado de fertilizantes com os nossos convidados super especiais. Você que já está aqui conosco desde o início deste bate-papo, vai entender aí a importância, então, deste assunto, de debatermos este assunto aqui com você. E eu, então, relembro, né, que eu estou aqui no estúdio com o Diego Paganini, ele que é diretor de varejo da Copérgia, e também o Fernando Nascimento, que é o gerente de compras da cooperativa. Falávamos antes deste recado da FECOAGRO que a Copérgia, diretor Diego, movimenta em torno aí de 400 milhões por ano em fertilizantes. É muita coisa. Isso. Na verdade, esse é o faturamento geral nosso de insumos, né? Próximo disso foi o ano passado, né? Bastante volume. O ano passado a gente chegou quase nas 50 milhões de 50 mil toneladas, né? Estou fazendo a analogia aos números do Brasil aí. Sim.
Então, assim, é um volume bastante representativo, né? Alguns caminhões que a gente precisa, né, carregar e entregar todo dia para poder atender todos esses produtores, né? Sim. Fernando, como que chega até o produtor? Ele que tem que adquirir os insumos, os fertilizantes nas lojas Copérgia, ou como é que funciona essa distribuição feita pela cooperativa? A logística, a Copérgia entrega, né? Mas a venda inicia no balcão, né? O produtor procurando a cooperativa e comprando no balcão, ou se não, o produtor, o associado, o cliente é atendido pelo consultor externo nosso, né? Nós temos hoje na faixa de 25 a 26 consultores externos, esse trabalho de segunda a sábado, vamos dizer assim, e prestando toda assistência, né? Não é só a venda, né? Tem Sim. a parte, vamos dizer assim, do DTEC ali envolvido, né? Isso daí para dar um suporte maior pro produtor, né? Desde análise de solo, desde de cuidados na hora da colheita, da implantação da lavoura no geral, vamos dizer assim, né? E o transporte, sim, isso é feito, vamos dizer assim, das indústrias até o associado. Muitas entregas são feitas na direta, vamos dizer assim, não chega nos nossos depósitos, né? Aonde o produtor ele tem que cuidar bem também quando esses produtos chegam em suas lavouras, suas propriedades, né? Para que, vamos dizer assim, vejam, analisam esse produto, né? A gente tem uma confiança muito grande, nunca tivemos problemas, vamos dizer, com produtos falsificados, vamos dizer assim, né? Mas sempre tem regiões, a gente veja às vezes onde um volume maior, né? Às vezes acontece algumas situações que não seriam para acontecer, vamos dizer assim. Sim. Agora, diretor, é importante então ficar essa dica, reforçar a dica dada pelo Fernando, de que é importante comprar através da cooperativa, porque toda essa análise da qualidade do produto, até a quantidade ideal que vai ser usada, vai ser direcionada, não é? Claro. O departamento técnico, né, faz isso. A gente tem o posicionamento técnico dentro daquilo que os profissionais, os agrônomos da cooperativa, né, testam e validam a campo, né? Porque produto tem de todo que é tipo, né, de Sim. todo que é preço, né, e a todo momento a oferta a gente recebe de todo que é lugar, né, Fernando? Mas assim, antes da gente sair vendendo alguma coisa, de colocar no portfólio pra gente vender, a gente, né, acima de tudo, testa, valida, seja em áreas de produtores ou própria área da cooperativa. No CDC a gente utiliza, né, a área que a gente tem do campo lá também para essa parte de pesquisa, né, para poder recomendar algo que a gente tem segurança de que realmente aquilo vai trazer um custo-benefício, né? A cooperativa tem uma responsabilidade muito maior do que simplesmente fazer a venda do produto A, ou B ou C, né? Então a gente trabalha dessa forma. E a questão da procedência, né, o que o Fernando falou, né, a gente acompanha bastante, né, nos bastidores. A gente sabe de muitas situações de produto falsificado, né? No momento da pandemia aí a gente, né, viu notícias, né, e até repassou algumas aos associados, né, de tijolo moído, né, sendo vendido como cloreto de potássio. E isso é comum. Gente, que absurdo. Isso é mais comum do que se pensa, né, do que a mídia, na verdade, né, a gente acaba divulgando. Desvios de cargas, né? Produtor que recebe um bag que deveria ter 500 quilos, chega em 470, 450 quilos, né? Então, assim, é fundamental, independente de onde o produtor comprar, mas que compre de empresas idôneas, né? De empresas sérias, né? Não caiam em qualquer conversa de produto mais barato, né? Sem embalagem, bag branco, sem marca, né? Então, assim, na nossa região a gente já teve vários relatos de produtores, né, fazendo análise, né, e constatando que, né, em algum momento foram enganados. Então também tem essa situação, desde idoneidade e até qualidade do próprio produto, porque às vezes ele pode não ser falsificado, né, não ser, né, não ter uma origem duvidosa, digamos assim, mas o produtor tem que saber o que ele está botando, né? Às vezes o mais barato não é o que vai trazer o maior custo-benefício. Barato sai caro na maioria das vezes. É isso aí, né? Então, assim, ele tem que trabalhar, né? Porque o que o solo precisa? O solo precisa de equilíbrio. Não é apenas NPK, né? Que é os 3 principais nitrogênios, digamos, ou 3 principais nutrientes, né? Que compõem qualquer fórmula de fertilizante.
né? Tem fertilizantes que tem apenas N, P e K, né? Mas tem outros fertilizantes que tem micro, né? Que tem macros secundários, né? Então, assim, às vezes o produtor também vai à conta só do preço do saco, né? Como a gente falou antes, né? Do momento da relação de troca, que tem que ser favorável, mas ele tem que ponderar isso também, né? O que eu estou botando? A gente pega fórmulas né, que vão mais direcionadas para o HF, por exemplo, né, que pode ter 400, 500, 600 quilos até de enchimento. E tudo bem, não tem nada de errado no enchimento se ele tiver o N, P e o K, né, digamos assim, dentro das garantias que ele fala. Mas assim, esses 500, 600 quilos pode ser um calcário, pode ser pedra moída, pode ser alguma coisa que vai naquela fórmula como enchimento realmente para fechar aquela formulação. Então, assim, vai ter um resultado esse produto? Vai ter um resultado, com certeza. Mas não vai ser o mesmo resultado do que uma fórmula que trabalha com macros secundários, com micronutriente, que tem nesse enchimento um produto de melhor qualidade. Sim. Né? Então, isso tudo é o trabalho do nosso pessoal de campo, né? Do departamento técnico também, né? Ajudar no esclarecimento, né? E para que o produtor tome a melhor decisão, né? O menor preço, muitas vezes, não é o mais barato. E o que vai trazer mais qualidade para a produção, né? Também. E não só fertilizantes, né? Defensivos também, né? Tem que ficar, vamos dizer assim, cuidando, né? Qualquer oferta melhor, vamos dizer assim, procura. A cooperativa está aqui, é do associado, né? Tragam para nós, a gente tem como ver de onde veio, né? Os grandes parceiros, vamos dizer assim, estão conosco, né? As grandes indústrias, então não tem por que a gente não prestar essa assessoria para o nosso associado, né? E, Fernando, os defensivos também passam por este processo de importação e tudo mais? Como é que funciona na Copérgia? Também passa, mas os defensivos daí são comprados geralmente das multinacionais, né? Já vem o preço final, vamos dizer, já vem por eles feito, né? Já é direto, não passa? Já é direto, né? Essa importação, isso daí é tudo com eles. A gente acompanha mais o fertilizante por causa da própria Fecoagro, né? Que a gente tá lá visitando eles, né? Tá mais dentro, vamos dizer assim, né? Mas a parte de defensivos, daí fica mais, vamos dizer assim, é mais preço final que a gente compra deles mesmo, né? Eu estava notando que o diretor Diego falou algo muito importante antes sobre os campos demonstrativos da Copérgia, que estes produtos são testados e também divulgados as suas eficiências, né? Então, eu acho que é importante nós chamarmos a atenção do pessoal que acompanha para participar dos campos. É uma troca de experiências, não apenas com o departamento técnico, mas também com outros produtores. Isso dá um diferencial, não é, diretor? Com certeza, né? A gente faz o campo, né? O dia do evento em si, né? Que é o que a gente, né? Os produtores vêm, acompanham e tal. É uma parte, né? É a pontinha do iceberg, como a gente fala, né? Mas o campo ali, o parque em si, né? É utilizado ao longo do ano, né? Hoje, pela manhã, eu estava conversando com o Jordanes e o Jean ainda sobre isso, né? E assim, a todo momento está sendo testado produtos, manejo, né? Então, assim, o que dá mais resultado, o que não dá, né? Para garantir isso, né? E essa tecnologia que a gente tem ali no campo, né? A gente possa levar para as propriedades. Esse é o objetivo, né? A gente vai ter alguns agora no inverno, alguns dias de campo. A gente não vai fazer o campo de inverno centralizado ali, sim nas propriedades, né? Vai ter 2 ou 3 dias de campos, né? Espalhados. Mas o de verão, né? Que já tem data marcada, que é final de janeiro esse ano. Se eu não me engano, 27, 28 e 29. Já anotem na agenda aí, ó. Quem está acompanhando, anota. Vale a pena. É a última semana ali de janeiro, né? A quinta, sexta e o sábado novamente, né? Que a gente vai estar realizando e desde já ficam todos convidados aí. Sim, muito bom. Fernando, você também apoia que a participação nos campos demonstrativos, tanto os de inverno quanto o de verão, a edição maior, elas são fundamentais aí. Com certeza, né? Tudo que tem de tecnologia nova vai estar ali, né? Então, o produtor, né, ele tem que buscar também, né? Mesmo hoje ele conhecendo, né? Mesmo hoje tendo muita informação na palma da mão, mas ele tem que procurar também, né? Ali vai ter muita troca de experiência também, né? O campo era feito em fevereiro, geralmente, né? Foi adiantado um pouquinho para final de janeiro para ter uma participação maior, porque já começa o início das colheitas, né? Principalmente do arroz, né? Então, às vezes, o produtor não vinha para o campo, tô colhendo, né? Lógico, a prioridade é a colheita, né? Então, foi adiantado um pouquinho também, pensando no associado e no cliente também.
nós temos aí esses valores que foram mencionados antes, que são aí negociados pela Copérgia na aquisição dos fertilizantes. Mas quantos cooperados são atendidos diretamente na compra com a Copérgia dos fertilizantes? Atende todos os cooperados, que é em torno de 2.000, 3.000 cooperados 2.000, hoje nós temos? 2.000. Os 2.000 são atendidos, Fernando? Sim, hoje nós atendemos os 2.000. 100% compra todo ano? Não, Sim. Né? Isso daí, mas a grande maioria todo ano é vendido para esses 2.000. Assim, eu acho que passa um pouquinho hoje de 2.000, né? E além de clientes também, né, Morgana? A gente tem, dentro da carteira dos consultores, né? A gente tem aí uma carteira geral aí de 3.500 produtores. Entre isso está os 2.000 associados e mais 1.500, 1.800 produtores, né? Que não são associados à cooperativa, mas que a gente tem relacionamento, né? E que realiza vendas também para eles, né? Como diz o Fernando, nem todos os 2.000, porque também dos 2.000 já tem alguns que já passaram a atividade para os filhos, né? Já se aposentaram, digamos assim, né? Mas é mais ou menos esse o montante hoje, né? O número de produtores que a gente atende, né? Olha só. E os preços são aplicados da mesma forma para esses outros clientes, diretor? Basicamente sim, porque assim, ó, o mercado ele é bastante acirrado, né? Então, o fertilizante é o que o Fernando falou antes. Se a gente precisar dar um tombo, né, numa entrega, não conseguir uma boa logística, né, muitas vezes isso come a margem ou aumenta o preço, né? Então o preço não tem muita diferença. O associado sim que ele tem um retorno, né, sobre tudo que ele compra, sobre tudo que ele movimenta na cooperativa, né, o que a cooperativa dá de resultado depois, né, vai para a assembleia e aí isso acaba retornando para ele, né? Então é assim que funciona aqui dentro, né? O não associado, né? Digamos assim, esse resultado acaba ficando para a cooperativa, para os associados, né? Era um desafio, Morgana, quando eu iniciei aqui, né? Quando comecemos a associar alguns clientes, né? E eles, o que eles pensavam? Eu tenho que comprar mais barato às vezes do que o cliente, né? Porque ele não tem vínculo com a cooperativa, né? Sim. E sempre conversei, todos eles entendiam e disse, não, tu tem que convencer o teu vizinho que não é associado a comprar da cooperativa. Vai gerar receita, vai gerar mais lucro e tu vai ganhar lá na GO, lá na hora que distribuir os resultados. Vamos dizer, então era bem fácil explicar, vamos dizer assim, né? Sim. Porque na hora da venda não tem como diferenciar o preço para um ou para outro, né? Mas na hora dos resultados, né? Lógico, quem leva, né? Esse valor é o associado, né? Eu acho a coisa mais espetacular do cooperativismo justamente isso, que faz com que o meio, não apenas o direto, mas o indireto também, que cresça junto, né? A ideia de crescer juntos, isso é muito interessante. É o papel social da cooperativa, né? Desenvolver as comunidades, né? A gente tem isso na nossa missão, né? Desenvolver as comunidades com responsabilidade socioambiental, né? Como qualquer cooperativa, é um princípio do cooperativismo, na verdade, né? E é isso, né? A cooperativa não... como eu falei antes, né, Morgana? Não é simplesmente vender fertilizante. Vender fertilizante, qualquer revenda, qualquer particular, qualquer empresa direto pode estar vendendo, né? Agora, prestar um bom serviço, ajudar o produtor no momento certo da tomada de decisão, né? Qual o melhor fertilizante para aquela realidade dele, né? Ele colocar... Eu acho que esse é o papel da cooperativa, né? Eu sempre falo nas reuniões que a gente faz com os consultores, né, com o pessoal de campo, que a gente tem a obrigação de trazer resultado muito maior do que R$1, R$2 por saco de adubo, muitas vezes, no fertilizante. Porque isso aí é momentos de mercado, né? E ninguém é dono do mercado, ninguém vai ter o melhor preço sempre. Agora, o papel da cooperativa de ajudar o produtor na hora certa, no produto certo, né, Fernando? Segurança, né? Segurança do depósito também, do cereal todo. Isso que o Fernando falou e que tu questionou ele, né, sobre a questão dos defensivos também, né? O fertilizante a gente já sabe, né, e presencia muitas situações de falsificação, de carga adulterada, né? No defensivo é muito maior isso, né? A todo momento a gente recebe ofertas de bolsas, de corretoras, de produtos sem origem, né? E a gente sabe que isso acaba indo para o mercado, né? E tem produtor que acaba comprando sem saber, muitas vezes, utilizando. Aí não tem o resultado esperado na lavoura, mas não sei se foi o clima, se não funcionou, qual foi o problema. Então não adianta, né? O produtor, ele precisa ter a segurança, né? Precisa desconfiar, né? Que às vezes o barato sai caro, muitas vezes, né? E o que
papel da cooperativa é esse, né? Não apenas vender no menor preço, porque isso, infelizmente, ninguém vai ter sempre um menor preço. Mas a melhor solução, isso sim é obrigação da cooperativa e a gente trabalha para isso. Uhum. A gente falou algumas vezes aqui sobre a questão da logística e na resposta anterior o diretor retornou a falar a respeito destes desafios da logística que acaba muitas vezes encarecendo ainda mais o produto. Existe alguma solução para isso? Planejamento, de novo, organização e planejamento, porque assim, ó, é aquilo que a gente falou antes, né? A gente sabe que o maior momento de demanda, porque o produtor, né, para ele, claro que é muito mais cômodo se o produto chegasse hoje, se ele vai utilizar amanhã, se chegasse hoje. Não ocupa espaço, não ocupa, enfim, né, não tem problema de às vezes empedrar, umedecer, alguma coisa do tipo lá. Então, por isso que ele quer o máximo possível próximo do momento do plantio. Mas todo mundo pensa assim, nesse momento não vai ter caminhão. Porque todo mundo vai querer no mesmo momento, que é o plantio da safra de verão, que é a maior demanda, né? O frete sobe, né? A fábrica não dá conta de produzir. Então não adianta. A melhor economia, a melhor eficiência a gente faz com planejamento, com organização, né? Aquilo que eu falei, a moeda de troca do produtor não é o real. Ele produz banana, a moeda dele é banana. Quantas caixas de banana vai hoje para mim comprar um saco de adubo? Né? Quanto saco de arroz vai hoje para mim comprar um saco de adubo? Quanto saco de milho? Se a relação é favorável dentro da média histórica, organiza, antecipa, né? Faz o negócio. O ano passado a gente estava com uma situação de preço de arroz acima de R$100, né? E adubo a 150, né? Daria 1,5 por 1, digamos assim, né? Hoje o adubo talvez está até um pouco menos, mas o arroz está a R$65. Então está mais de 2 por 1. Não adianta o adubo estar mais barato esse ano se a relação de troca é menos favorável para ele. Sim. É essa conta, né? E assim com qualquer cultura, né? A moeda de troca do produtor não é o real. Né? O real é para a gente ir para o mercado. Sim. Né? Mas na compra de fertilizante é o arroz, é o milho, é a banana, é a soja. É assim por diante, é a soja. A relação de troca é baseada no produto em que produz. É isso aí. Se a relação de troca é favorável, faça um negócio, antecipe, bota o produto dentro de casa, que no momento certo ele tem tempo para planejar, para utilizar, e aí ele vai se preocupar só em produzir bem. Né, com aquilo que ele já tem. Sim. Existe alguma tendência de mercado relacionada a novidades de produtos? Já pode se prever isso? Ou por conta de todas essas questões que nós falamos aqui, ainda o mercado ele é mais conservador e mantém-se com os mesmos produtos? Existem novidades, né? As tecnologias estão aí, então tem bastante coisa, né? Aquilo, é um pouquinho do que eu falei, aquela questão do fertilizante, né? Pegar o exemplo do HF de novo, aonde vai 500 kg de enchimento. Esse 500 kg a gente pode botar qualquer coisa para fechar aquela fórmula. Né? Desde pedra, que não vai ter serventia nenhuma para lavoura, né? Até uma matéria-prima mais nobre, como um adubo orgânico, por exemplo, que é uma tecnologia, né? Que leva além dos principais nutrientes, né? Uma fração orgânica que leva a micro, que leva a vários outros elementos, né? Que buscam o equilíbrio do solo. Então, assim, existem muitas tecnologias hoje, né? No mercado, né? A gente tem uma gama delas, né, Fernando, que a gente trabalha de diversas origens, né? De vários parceiros, né? Não específico de um ou de outro, mas assim, que entregam muito resultado. Por isso que, assim, o menor preço, muitas vezes, não é a melhor alternativa. Né? O solo precisa estar equilibrado. Né? Às vezes, o equilíbrio se consegue até com custos menores. Né? O produtor, às vezes, está utilizando uma fórmula, né, que não está sendo disponibilizada pela planta. Né? Tá botando, pegar o exemplo do fósforo, né? Bota fósforo, que é o elemento mais caro hoje, né? E o solo dele tá cheio de fósforo, não tá precisando daquilo. Olha só. Então tá rasgando dinheiro, literalmente. E aí precisa uma análise de solo, uma análise de folha, um acompanhamento do agrônomo, do técnico, né? Para ver o que realmente precisa. Às vezes ele investindo menos, ele vai ter um resultado muito maior, né, desprendendo simplesmente o que está retido lá no solo. Então, não é simplesmente jogar no solo que eu estou fazendo uma boa nutrição. Né? Eu estou fazendo reserva de algo que eu não estou precisando ali. Estou tirando dinheiro do banco, né, do meu bolso, para ficar parado no solo, sendo que a planta está precisando de outra coisa. Mais uma vez, a gente ressalta, então, a importância de ser cooperado. Porque a cooperativa está à disposição para atender todas essas questões, tem um profissional qualificado e
dá todo o apoio, né, diretor? Isso aí. Então é importante ir de preferência para a Cooperja, né? Com certeza. Vim pra cooperativa. Eu fiquei muito feliz com a nossa conversa. Eu acho que daria, quem sabe, até outros episódios. Mas eu tenho certeza que destrinchar um pouco este assunto tornou ele mais acessível para as pessoas que vão acompanhar o podcast e até mesmo para o público em geral. Porque impacta também nas nossas vidas, né? Essa questão, quando envolve dinheiro, economia, o agro, eu costumo dizer que afeta a vida de todo mundo, porque nós somos um país agro e a gente não pode ignorar essa informação e essa característica, né? Então tem que torcer pelo agro, torcer pelas nossas cooperativas e torcer pelos nossos representantes aqui. Diretor Diego, muito obrigada pela sua participação. Obrigado também, Morgana. A gente que agradece pela oportunidade e sempre que puder contribuir, a gente faz questão. Até uma próxima. Obrigado. Fernando Nascimento, nosso diretor e gerente de compras, muito obrigada pela sua participação. Espero que tenha se sentido à vontade. Eu que agradeço o convite, mas assim, temos aí na cooperativa, precisando, temos as ordens. Legal. Viu que bate-papo legal? Então, se você gostou, aproveita, compartilha, manda para o seu amigo, aí para os produtores que você conhece. Vamos divulgar este assunto e tornar ele de uma maior compreensão para todos. Eu acho que isso é fundamental. Eu quero agradecer a sua participação e a gente se encontra no próximo episódio, no terceiro. Vamos dar tchauzinho lá para a câmera, lá, Fernando? Tchau, tchau. Até mais.